Capítulo 7. Não me contaram que os banheiros não são autolimpantes na casa em que fui criado. O banheiro nunca estava sujo. Nunca passou pela minha cabeça que alguém o tivesse limpado. Até hoje, não sei se era minha mãe ou meu pai. Nunca vi ninguém limpando o banheiro. 2 semanas depois que Caroline e eu nos casamos, me matriculei na pós-graduação e fomos morar em um conjunto habitacional para estudantes. O apartamento era pequeno, porém limpo e agradável. Cerca de 3 semanas depois, percebi que o vaso sanitário tinha manchas escuras. A essa altura eu sabia que os banheiros precisavam ser limpos. Afinal, eu estava na faculdade. Mencionei isso a Caroline, e ela disse: eu usei. Estava me perguntando quando você iria limpá-lo. Limpá-lo? Espantei-me. Pensei que você limparia. Não sei limpar um vaso sanitário. Tudo bem, deixe-me ensiná-lo, ela disse. Não podemos comprar alguma coisa que limpe automaticamente quando damos a descarga? Perguntei. Essas coisas não funcionam, ela respondeu. São um desperdício de dinheiro. Antes de me casar, eu nunca tinha considerado a ideia de que algum dia limparia um vaso sanitário. Na verdade, fiquei tão bom nisso no segundo semestre que arrumei um trabalho de meio período em uma empresa especializada em limpeza de banheiros. Ia de escritório em escritório, limpando vasos sanitários. Depois de ter passado pelo 108-265 treinamento profissional, limpar nosso pequeno banheiro e nosso pequeno apartamento se tornou moleza. Deixe-me fazer uma pergunta pessoal. Se quando vocês se casarem, quem vocês acham que vai limpar o banheiro de seu apartamento ou casa? Descobri no aconselhamento pré-nupcial que a maioria dos homens acha que a esposa vai limpar, enquanto a maioria das mulheres acha que será o marido. Sem aconselhamento pré-nupcial, a maioria dos casais jamais considera quem vai limpar o banheiro, e, 3 semanas depois do casamento, eles também descobrem que banheiros não são autolimpantes. Quem faz o quê? Levantei esse assunto não por estar extremamente preocupado com quem vai limpar o banheiro. Estou bastante preocupado, porém, de que você entre no casamento sem nunca ter discutido quem vai fazer o que 109265 depois de se casar. É isso que os sociólogos chamam de papéis conjugais. A confusão sobre os papéis é um dos aspectos mais estressantes dos casamentos contemporâneos. Em gerações mais antigas, nas quais o marido era o provedor e a esposa a dona de casa, havia pouca confusão sobre quem faria o quê. Porém, no mundo atual, em que a maioria das jovens esposas tem sua própria carreira, elas esperam que o marido esteja plenamente envolvido nas tarefas domésticas, mas se vocês dois não discutem e concordam quanto a quem vai fazer o que, vão descobrir que essa é a maior fonte de conflito nos primeiros meses de casamento. Há vários fatores que entram em cena quando se discute papéis conjugais. Primeiro, os dois foram criados em modelos diferentes. Uma jovem esposa contou: meu pai sempre passou o aspirador no chão todo sábado de manhã, antes de lavar o carro. Agora, meu marido espera que eu passe o 110-265 aspirador e quer que eu vá levar o carro para lavar. Não acredito que me casei com um homem tão preguiçoso. O marido dela disse: minha mãe aspirava o chão. Nunca me passou pela cabeça que minha esposa imaginaria que eu faria isso. E quanto ao carro, é uma questão de eficiência. Por que eu deveria passar 2 horas lavando o carro todo sábado quando posso levá-lo à máquina automática em 3 minutos por $3? Na minha família, nunca lavamos o carro. A cada 3 meses, pagamos $12 por uma lavagem completa. Não sei por que isso é um problema tão grande para ela. Era um problemão porque, na cabeça dela, ele não estava sendo um marido responsável. As expectativas dela não faziam sentido para ele, porque, na família em que foi criado, ele teve um modelo diferente. Um dos exercícios que propus no aconselhamento pré-nupcial foi pedir à mulher que fizesse uma lista de todas as coisas que seu pai fazia em casa de 265 todas as responsabilidades que cabiam à sua mãe. Pedi ao jovem que fizesse o mesmo. Assim que as listas ficaram prontas, examine-a para observar em que os modelos de criação eram similares ou diferentes.
Então desafiei o casal a ter uma discussão exaustiva sobre como esperava que seu próprio casamento fosse similar e diferente do mote ló dos pais. Ignorar ou negar a influência desses modelos sobre suas expectativas é sinal de imaturidade. O casal maduro vai, aberta e honestamente, compartilhar suas próprias expectativas e onde houver diferenças de opinião, negociar antes do casamento um acordo sobre os papéis conjugais. De onde vêm essas ideias? Uma segunda influência sobre a percepção dos papéis conjugais é nossa própria filosofia sobre masculino e feminino. Nossa filosofia responde à pergunta: o que cabe ao homem em 1, 2, 2, 6, 5 e o que cabe à mulher em um relacionamento conjugal? A resposta de vocês a essa questão tem muita influência da experiência educacional de cada um. Por exemplo, se ela cursou uma universidade onde foi exposta a professores muito feministas, então provavelmente terá opiniões fortes sobre o que a mulher faz ou não em um relacionamento conjugal. Se ela frequentou uma universidade religiosa conservadora, por sua vez, provavelmente terá ideias muito diferentes quanto ao papel da mulher no casamento. A educação e crenças religiosas do homem também influenciarão muito sua filosofia sobre o papel do homem e da mulher em um casamento. Ignorar essas filosofias solidamente construídas ou pensar que o amor de vocês vai sobrepujar essa influência é bobagem. Se vocês não conseguirem negociar essas diferenças antes do casamento, elas vão inibir muito sua capacidade de desenvolver a unidade conjugal. 13265 Seu homem se sente constrangido de que seus amigos saibam que ele lava os pratos e ela acha que lavar pratos é o sinal de masculinidade, então lavar pratos vai se tornar um estresse emocional na relação. Se ela tem um sentimento arraigado de que uma esposa não deve ser a única a cozinhar e ele, por sua vez, não tem experiência na cozinha, eles precisam negociar um acordo antes do casamento. Ou ela muda de opinião, ou ele se matricula em um curso de culinária. A filosofia Decadon sobre masculino e feminino influencia muitas expectativas quanto aos papéis conjugais. No que cada um é bom? Isso me leva ao terceiro fator que vai influenciar sua opinião sobre quem deve fazer o que, o fato de que cada um tem habilidades diferentes. Quando se trata do preparo da comida, um de vocês pode ter habilidade para fazer as compras e encontrar as 1, 4, 2, 6, 5 melhores ofertas, enquanto o outro pode apenas comprar o que é necessário para preparar a refeição. Um de vocês pode ter habilidade para assar pães, enquanto o outro sabe usar a churrasqueira. Um sabe como tirar o pó dos móveis, e outro não consegue enxergar o pó. Um de vocês pode saber como podar os arbustos e cultivar um jardim, e o outro pode não ter ideia. Um é o gênio da computação, e outro só sabe enviar e-mails. Podemos não ter o mesmo conjunto de habilidades, mas é importante reconhecer as diferentes habilidades e procurar usá-las em benefício da relação. Em um time de futebol, os 11 jogadores têm o mesmo objetivo, mas nem todos desempenham o mesmo papel. O técnico busca colocar os jogadores na posição para a qual ele acha que eles estão mais aptos a desempenhar. Esse princípio também pode ser útil para determinar os papéis conjugais. 15265 Preferências e aversões. O quarto fator para entrar em acordo sobre quem vai fazer o que é o simples fato de que cada um tem preferências e aversões. Ela pode achar que fazer orçamento e ficar de olho nas finanças é moleza, enquanto ele pode achar um suplício. Ambos têm capacidade de somar, subtrair e manter um registro, mas um gosta de fazer isso e outro não. Ele pode achar que passar o aspirador é o desafio estimulante, ela pode achar enfadonho. Ela pode achar que pagar as contas do mês é agradável, ele pode achar uma tortura. Ter certeza de que conhecemos as preferências e aversões um do outro é um passo importante no processo de decidir os papéis conjugais. Ideal seria se cada um pudesse fazer as coisas de que gosta. Mas, se nenhum dos dois gosta de determinada coisa, é óbvio que alguém deve aceitar a responsabilidade pela tarefa que não é necessariamente agradável. Porém, considerar o gosto de cada um deve 16265 ser parte do processo de decidir quem faz o que. Um exercício prático. Agora quero lhes dar um exercício prático que vai ajudá-los a decidir não só quem vai limpar o banheiro, mas quem vai fazer todas as outras coisas necessárias. Se você está vislumbrando seriamente um casamento, faça uma lista de todas as coisas que lhe vêm à cabeça que precisam ser feitas a fim de manter a casa.
Certifique-se de incluir Oscar Ruzé, quem vai comprar e preparar a comida, lavar a roupa e passar aspirador no chão. Peça seu noivo para fazer uma lista semelhante. Então reúna as duas listas e faça uma maior que inclua tudo que os dois listaram. Faça duas cópias dessa lista individual e separadamente, coloque suas iniciais ao lado dos itens que você acha que serão sua responsabilidade. Se acha que será uma responsabilidade compartilhada, coloque as 17265 iniciais dos dois, mas sublinhe aquele que você acha que terá a responsabilidade primária. Uma vez concluída a tarefa, reserve uma noite para analisar as respostas e ver em que vocês concordaram ou não sobre quem vai ter a responsabilidade primária sobre cada item. Aqueles em que há discordância requerem negociação. Troquem entre si os motivos da escolha que fizeram. Sejam o mais abertos e honestos possível sobre o que os fizeram chegar a essa conclusão. Depois de ouvirem-se com empatia, tentem chegar a um acordo sobre quem vai assumir as responsabilidades. Se vocês não conseguem concordar antes do casamento, o que os leva a pensar que vão concordar depois? Concluir essa tarefa não significa que vocês estejam presos a essas responsabilidades pelo resto da vida. Depois de 6 meses de casamento, vocês podem decidir renegociar alguns itens. Mas isso significa de fato que 18265 vocês vão entrar no casamento com uma compreensão melhor de quais são as expectativas de um sobre o outro. Completar esse exercício e chegar a um acordo sobre quem faz o que vai evitar muitos conflitos e tornar o fluxo da vida muito mais harmonioso para ambos. Recapitulando um ponto: se você cresceu ao lado de seu pai, que responsabilidades ele assumiu na família? 2. Que responsabilidades sua mãe assumiu? 3. Se você está considerando seriamente se casar, faça a tarefa descrita acima. 19265.